Irmãos, vamos para a mensagem. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Lucas, capítulo 11, versos de 1 a 13. Eu quero meditar com vocês nessa noite sobre o tema Aprendendo a Orar com Jesus. Aprendendo a Orar com Jesus. E o testemunho que o Ricardo deu aqui é um testemunho que nos motiva, irmãos, a pensar aqui nesta noite. Eu quero fazer uma grande convocação para a igreja. Não somente nesse mês, mas para que a nossa igreja seja uma igreja de oração. Se nós desejamos conhecer a Deus, se nós desejamos crescer no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos o quê? Orar. Se você tem necessidades, carências, Deus pode suprir todas essas carências através da oração. Toda a sua vida, em todos os aspectos da sua vida, todas as áreas da sua vida, tudo pode ser transformado se você o quê? Orar. Se nós orarmos. A gente tem batido nisso aqui, tem produzido material para ajudar vocês, orando as promessas de Deus, meditando as promessas de Deus, homens de oração, aprendendo a orar com quem ora. Nós temos feito um esforço para que a igreja crie essa cultura de oração. Nós temos cultos todos os dias, 6:30 da manhã, temos grupos de pastoreio funcionando de segunda a sexta, temos os grupos dos jovens funcionando aos sábados, nós temos culto durante a semana, terça-feira, culto de oração, nós temos os cultos aqui aos domingos, antes dos cultos principais, a sala de oração. Então, nós precisamos criar, e eu faço um desafio aqui para os adolescentes, que tiveram essa experiência, e que muitos foram tocados, muitos foram transformados, para que a gente se dedique à oração. Agora vamos aprender a orar. Veja o texto bíblico que está aí, Lucas capítulo 11. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes você seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Vamos ler o versículo 9 a 13. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Irmãos, a oração deve ser prioridade na nossa vida, deve ser prioridade na agenda da nossa igreja. A oração deve ser prioridade na sua casa, na sua família. A oração é, para nós, crentes, o oxigênio da nossa vida espiritual. Se nós deixarmos de orar, nós morremos. A nossa respiração espiritual está justamente nesse contato com Deus, nesse relacionamento com Deus. Lucas é o evangelho da oração. Nele encontramos o registro não somente das práticas de oração, principalmente da prática de Jesus, mas nós vamos encontrar no evangelho de Lucas os ensinamentos acerca da oração. E nesse texto, nesses 13 versículos aqui, nós temos um ensinamento precioso de Jesus para os seus discípulos, que serve para nós, a partir do pedido dos discípulos. Veja no texto, versículo 1, diz o que aí? Vamos ler juntos? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Primeira lição que a gente aprende aqui é que nós precisamos aprender a orar. Orar é uma coisa simples. Orar é conversar com Deus. É dialogar com Deus. Mas não existe meio de graça tão difícil de nós perseverarmos, de nós continuarmos, do que a oração. E não basta orar, é preciso orar o quê? Corretamente. A oração está presente em todas as religiões. Os muçulmanos oram, os budistas oram, os espíritas oram. Todas as religiões praticam a oração. Mas nós estamos falando aqui da oração cristã, da oração que nos coloca e nos aprofunda no nosso relacionamento com Deus. Segunda lição que esse texto nos ensina é que nós temos que aprender a orar com quem ora. Não adianta você ler livros de oração, não adianta você decorar os capítulos da confissão de fé acerca da oração, não adianta você ter toda uma teoria de oração. Nós temos que aprender a orar com quem ora. Diz o texto sagrado que de uma feita estava Jesus o quê? Orando. E porque Jesus orava, ele estava dando exemplo de oração. E o melhor método de ensino é quando a gente observa aqueles que oram e aprende com aqueles que oram. É fascinante o estudo nas Escrituras Sagradas. Nós escrevemos um livro, eu e o pastor Hernandes, uns 2 anos atrás, aprendendo a orar com quem ora. E nós selecionamos cerca de 600 orações que nós temos na Bíblia. Orações compridas, orações pequenas. E fomos fazer o estudo dessas orações, e você vai descobrindo, através da oração de Ana, através da oração de Moisés, através das orações de Jesus, através da oração de Ezequias, através da oração de Jacó, você vai aprender com esses homens, como Davi, como Daniel, como Neemias, como é que a gente ora. Mas há um detalhe aqui, que eu acho muito interessante nesse texto, é que aprender a orar deve ser a prioridade de todo discípulo de Jesus. Se eu não sei orar, eu preciso aprender a orar. Se eu não tenho cultura de oração, eu preciso fazer isso. E é muito interessante, porque os discípulos, eles poderiam ter pedido muita coisa. Podia ter dito para Jesus, me ensina a tocar o quê? Trompete. Poderia ou não poderia? Poderia ter pedido a Jesus, me ensina a tocar piano, me ensina a pregar, me ensina a dar aula, me dê aí Jesus, o Senhor é o mestre do mestre.
O senhor é o grande pedagogo, eu quero fazer um MBA com o senhor sobre ensino, sobre didática, sobre comunicação. Não. Eles pediram o quê? Ensina-nos a orar. Aprender a orar com quem ora, aprender a orar com Jesus é de fato o grande desafio da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Esse texto que nós lemos aqui, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte, versos de 2 a 4, Jesus nos dá o modelo de oração. Modelo de oração. Versos 2, em segundo lugar, dos versos 5 até o verso 8, nós temos uma forma de oração. E, em terceiro lugar, dos versos 9 a 13, nós temos aí o quê? Uma motivação, uma incitação por parte de Deus, de Jesus, para que a gente ore. Preste atenção, que não há muito o que falar sobre a necessidade, o modelo de oração, porque todos nós aqui conhecemos que Jesus nos deu o modelo da oração do Pai Nosso. E assim como Moisés recebeu 2 vezes as tábuas da lei, Jesus também, nos evangelhos, registra por 2 vezes o modelo de oração. Está lá em Mateus capítulo 6, e está aqui em Lucas capítulo 11. E o que é a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso não é uma reza, não é um mantra que você deve fazer com incenso ao seu redor. O modelo de oração aqui, que Jesus está nos dando, ele está nos dando conceitos acerca da pessoa de Deus e acerca da minha pessoa. Quando eu digo, Pai Nosso que estás nos céus, eu estou me dirigindo a Deus e eu tenho um conceito da paternidade de Deus. E eu estou dizendo que eu tenho um pai, que eu sou filho e que eu participo de uma família, porque ele não diz Pai meu, ele diz Pai Nosso que está nos céus. Então a oração começa com esse conceito de que eu sou filho, que eu estou me dirigindo ao Pai, e esse Pai é o Pai que está nos céus, mas que eu faço parte dessa família maravilhosa, eu faço parte da família de Deus. Mas quando eu digo Pai Nosso que está nos céus, qual é a segunda frase? Santificado seja o vosso nome. Eu não compareço perante Deus não somente como um filho se dirigindo ao Pai, mas eu me apresento diante de Deus como um adorador que está dizendo, santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo que Deus é santo. Eu estou dizendo que o nome de Deus é santo. Eu estou dizendo que o caráter de Deus é santo. E eu, como adorador, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é Senhor, senão pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está em mim, como membro da família de Deus, que é espírito de adoração, eu posso dizer, Abba, Pai. E eu só posso adorar a Deus em espírito e verdade. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Deus é rei. Deus é soberano. Deus é majestoso. Deus está no trono. Deus dirige todas as coisas. Eu sou o seu súdito. Eu sou o seu sacerdote. Eu me aproximo dele e me curvo diante dos cabelos dos seus pés. Eu sou um adorador, eu sou um filho, mas eu sou um súdito. Eu faço parte do reino de Deus. Mas a oração continua. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu agora então me dirijo a Deus, me aproximo de Deus, Ele sendo o Senhor, e eu sendo o quê?
servo. E ele, como Senhor, como soberano, a sua vontade prevalece nos céus e na terra. Depois de passar por essa primeira tábua da lei, da oração, nós vamos para as nossas petições, para as nossas necessidades. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aí eu vou para as 3 petições finais. E a primeira petição que eu vou dizer é: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu preciso de ti, Senhor, para sobreviver. Eu preciso do maná. Eu preciso do teu sustento. Eu preciso de ti, porque sem ti eu não existo, eu não movo, eu não sou. Ele diz: não o pão da semana, não o pão do mês, não o pão do ano, mas o pão nosso de cada dia. Porque Ele quer que eu ore todo dia, que eu peço todo dia. E assim como o maná caía do céu todo dia, didaticamente, para mostrar que eu e você, nós dependemos de Deus para viver. Então eu me aproximo dele dizendo: Senhor, eu preciso de ti para viver. Todas as minhas necessidades básicas, comer, beber, dormir, vestir, depende de ti, Senhor. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que vem lá? Hein? E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Eu sou carente existencialmente, e eu sou pecador, e eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Lembra que Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam o quê? Cada manhã. Eu preciso perdoar para ser perdoado. Mas ele termina com a última petição. Ele diz: não nos deixes cair em tentação, mas... Então ele volta para o lado espiritual. E ele vai colocar aqui para mim, para você, o seguinte: eu sou uma pessoa fraca espiritualmente. Ele não diz: não me deixe ser tentado, Senhor, mas não me deixe cair em tentação, Senhor. Me segure, me sustente. E aí ele termina a doxologia de Mateus, quando diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o que é oração, irmãos? Jesus está dizendo assim: quando você for orar, você tem que se aproximar de mim, sabendo quem eu sou e sabendo quem você é. O que você vai dizer na oração vai expressar o conceito que eu tenho da pessoa de Deus e o conceito que eu tenho da minha pessoa. E essa oração, ela é uma revelação de Deus. Ela não é invenção do homem. Ela não é uma Ave Maria. Ela não é um mantra. Ela é revelação de Deus. Deus está revelando aqui como é que nós devemos nos aproximar dele, qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser o nosso posicionamento. Saindo disso, veja no texto, Lucas capítulo 11, versículo 5, vamos lá, versículo 5. Disse-lhes o quê? Ainda Jesus. Então não terminou, tá? Não terminou. Depois de dar o modelo, ele vai dizer assim: olha, agora você vai orar, mas eu quero dar aqui uma forma de você orar. Certo? Qual é essa forma? Hein, gente? Jesus nos ensina que devemos orar importunando. Quem gosta de ser importunado aqui? Ninguém. Mas Deus gosta. Quem gosta de receber telefonema 11 horas de uma pessoa bem chata querendo falar com você, que poderia ter ligado das 10, ter ligado outro dia, mas ligou naquela hora. Você sabe o que é importunar? E ele vai colocar aqui uma das coisas que todo mundo entende, porque Jesus é o mestre dos mestres. Ele está falando quando você vai deitar, você apaga a luz, quarto antigo, casa antiga, os filhos eram colocados primeiro, o pai dormia lá no fundo. E
para chegar até o pai, tinha que passar por cima dos filhos, porque na hora de dormir, é só você entender o modelo da arquitetura das casas na Palestina, na época de Jesus, ele está dizendo isso. E ele vai dizer, eu e você, recebemos pessoas, temos que nos abençoar e temos que abençoar pessoas que nos procuram. E diz o texto sagrado, que ele vai colocar aqui, essa figura desse amigo que foi importuná-lo. Oração da importunação. Algumas características dessa oração. Ela se origina numa urgente necessidade. Quem já foi pobre sabe que quando chega a visita à meia-noite, e você não tem nada, você tem que pedir para o vizinho. É assim ou não é? É assim. Eu tinha uma raiva quando era criança, chegava gente lá do sertão, mulher para dar luz lá em casa. Às vezes chegava pastor, já estava deitado na cama, levanta, levanta para desocupar, para dar para visita. Vá dormir no sofá-cama. Aquele sofá-cama, quem conhece, abre assim. Aí eu deitava de um lado, o outro irmão do outro, com cuidado, o mais pesado para cá, o mais leve, não vira. Você sabe como é que é, né? Vocês nunca passaram por isso. Importunar. Jesus diz que a oração, é ele que está ensinando. Gente, é o seguinte, vamos importunar. Se você tem necessidade, vocês são adolescentes, aqui, todo mundo quer ir para a faculdade, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter um futuro maravilhoso, todo mundo quer casar, todo mundo quer ter família, então começa a orar já. Já. Porque quem sabe seu marido já está aí nesse meio aí. Certo? Já está aí, o pacote já está pronto. E não deixe ninguém tomar conta, porque aquilo que Deus lhe der é seu. Ele fez uma mulher, um homem para cada um e tal. É desse jeito. O que Deus uniu, não separa o homem. Irmãos, eu fico imaginando se a gente orasse mais. Se a gente lutasse mais com Deus em oração. Se a gente importunasse mais. Se a gente... com certeza, todo um trabalho do inferno para que a igreja não ore, para que você não ore, para que eu não ore. É só você dizer, eu vou começar a orar a partir de hoje. É só você começar a frequentar culto de oração. É só você começar a gastar tempo em oração. Vai aparecer tanto problema, tanta dificuldade, para você não orar. Não orar. Quantos aqui já começaram a orar e desistiram no meio do caminho? E eu fico pensando, quantos problemas nós temos, quantas lutas nós temos, quantas dificuldades que seriam resolvidos por Deus se nós colocássemos essas causas em oração. Jesus está dizendo, pode vir. Veja que coisa linda aí no final. Quando Jesus diz, versículo 8, lê comigo aí. Lê comigo, o que diz? Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da... E lhe dará... Repete para mim essa frase, grife na sua Bíblia aí. E lhe dará tudo o que tiver o quê? Tudo que você precisar, tudo que você tem necessidade, você vai conseguir através da oração da importunação. Se não for necessário, Deus não vai lhe dar. Mas Ele suprirá em Cristo cada uma das vossas necessidades. Mas isso a gente vai conseguir importunando Deus. Nós falamos aqui a semana passada, no culto das 8h30, sobre oração que persiste, que não esmorece. E diz que os eleitos de Deus clamam a Ele de dia e de noite. De noite. Mas aí, irmãos, chegando ao final do texto, é muito interessante. Se você observar bem, Jesus vai fazer um link aí. Veja que o versículo 8 está linkado com o versículo 9. Diz assim, e lhe dará tudo o de que tiver o quê? Necessidade. Por isso,
Vocês que são professores de língua portuguesa, o que significa por isso aqui? Hein? Por causa disso. Porque Deus quer dar tudo que você tem necessidade. Porque Deus quer ser importunado. Por isso. Por tudo aquilo que eu coloquei lá no modelo de oração, que vocês são diante de mim, a sua identidade, o que eu sou para vocês. Diante de tudo isso, vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Veja que aqui há como se fosse uma escada. Você pede, você busca e você bate. Há uma crescente de ação aqui, no sentido de que você persiste. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca! Quanto mais dizia cala a boca, mais ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mulher, Ciro Fenícia, também foi humilhada. E Deus muitas vezes não responde de imediato, não responde de pronto, para gerar em mim e você essa persistência. Mas irmãos, Jesus está nos motivando a orar aqui, sabe, dizendo o seguinte, olha, eu vou dar 4 lições aqui para vocês. Primeiro, Deus promete responder às nossas orações. Quem pede, recebe. Veja no versículo 10. Pois todo o que pede, o quê? Recebe. Não significa que você vai receber o que pediu, mas você vai receber o melhor de Deus para você. Aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, aquilo que vai fazer você feliz, aquilo que vai agradar, vai satisfazer os desejos do seu coração. Porque Deus quer o melhor para nós. E é tão forte esse texto, porque ele diz, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, o quê? Abrir-se-lhe-á. Então, descanse seu coração, que Deus vai lhe dar. Mas há um detalhe aqui nesse texto, porque Jesus vai voltar lá para o início da oração. Pai nosso que estás nos céus. Oração é Abba Pai. Oração é relação filho com pai. E ele vai dizer uma coisa muito interessante aqui. Ele vai dizer que a oração é o meio que o pai tem para se relacionar com os filhos. Você não vai orar só para pedir. A oração é um meio. E ele vai dizer assim, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe o quê? Uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Veja que ele está dizendo, se nós como pais e mães humanos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos, nós queremos tudo de bom para os nossos filhos, se nós que temos essa natureza pecaminosa, corrompida, nós damos o melhor para os nossos filhos, eles, quanto mais o vosso Pai, o quê? Celestial. E ele vai colocar aqui um ponto que eu acho fantástico desse texto, que é que o caráter do Pai é a garantia que as nossas orações são respondidas. Veja que Jesus vai dar ênfase aqui a pão, peixe, ovo. Está falando do que satisfazer a necessidade. Não está falando aqui de tênis, de iPad, de iPod. Está falando de quê? Necessidade. Deus vai cuidar dos nossos filhos. Deus tem o melhor para nós, irmãos. Coloque isso na sua mente, no seu coração. Às vezes você está achando que o melhor para o seu filho é ir para não sei para onde, não sei para onde, não sei para onde. O melhor lugar para o seu filho está na igreja, no acampamento dos adolescentes, na classe dos adolescentes, é servindo ao Senhor, é aprendendo a orar, ler a Bíblia. É isso que é o melhor.
Porque Deus ama mais o seu filho do que eu amo os meus filhos, do que você ama os seus filhos. Porque o nosso amor é egoísta, o nosso amor é corrompido, mas o amor do Pai é perfeito, é completo. E quando eu oro ao meu Pai Celestial, eu estou orando para aquele Pai perfeito que quer o melhor para mim, que quer o melhor para os meus filhos, que quer o melhor para a minha casa, que quer o melhor para a minha igreja. Então nós temos que orar insistentemente, importunamente. E aí, vem uma coisa que eu acho, nesse texto de Lucas, que é o teólogo da oração do Espírito Santo. Jesus é o nosso Pai bondoso, Ele quer o melhor para nós. Além de dar o que pedimos ou necessitamos, Ele nos dará também o Espírito Santo. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. No texto lá de Mateus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. E eu fico pensando assim, se Deus nos der o Espírito Santo, a gente precisa mais de alguma coisa? Não vos deixarei órfãos. Você não é órfão. Você tem casa, você tem pai, você tem identidade. Você é filho de Deus. E Ele vai mandar para você, para habitar dentro de você, para cuidar de você, para fazer com que você ore mais. Porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele vai nos dar o Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai nos ajudar nas nossas fraquezas, e vai interceder por nós, porque esse Espírito aqui é Deus, e Ele conhece o coração de Deus, e Ele conhece as nossas necessidades, e Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos pedir esse Espírito Santo. Eu fico pensando, se eu recebesse o batismo ou o revestimento do Espírito Santo, Arival seria um homem calmo. Eu ganharia de Hernandes, era princesa e príncipe para lá e para cá. Ele ia perder para mim de 10-0. Ia ser um homem tranquilo, não balançaria a perna aqui na frente. Toda essa ansiedade, toda essa preocupação, tudo isso Deus iria trabalhar em mim. E eu fico pensando o que seria a sua vida se você fosse mais cheio do Espírito Santo. Se você fosse uma mulher, um jovem, um adolescente. Porque Deus quer nos dar isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Se Deus deu Jesus, como não nos dará juntamente com Ele o quê? Todas as coisas. Se Ele já deu tudo. Em Jesus, nós fazemos parte da família. Você acha que Deus vai abandonar você? Agora, irmãos, pense num filho. Não vou usar o adolescente não, porque adolescente é uma classe que não tem interesse. Quando chama o pai de bonito, quer alguma coisa. É assim? Às vezes a gente só se aproxima de Deus egoisticamente. Ou a gente só se aproxima de Deus quando a gente faz as besteiras na vida e vai lá, e Ele mesmo assim, Ele nos atende. Irmãos, é tão interessante na igreja, a gente como pastor vai observando. Quando o crente está fora, vem para culto de oração, não está nem aí. Aí um belo dia ele vai lá fazer um exame, diagnóstico de câncer. Aí o bicho vira crente. Vem para o culto. Começa a jejuar, começa a orar. Vou morrer, Senhor. Até quando, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Basta o negócio apertar, que o crente começa o quê? A orar. E C.S. Lewis, muitas vezes, ele diz que Deus grita conosco através do sofrimento para que a gente possa obedecer, para que a gente possa... Agora, irmãos, nós vamos esperar sofrimento para poder orar? Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão o quê? Perseguições. Nós vivemos num mundo mau, e se não for a oração, se não for Deus, se não for a intercessão de Jesus Cristo,
a intercessão do Espírito Santo, nós já teríamos sido destruídos. Anota isso aí. Eu quero convocar a igreja para orar. Agora. E nós vamos orar só para pedir a Deus, para Ele dar um apetite de oração para nós. Certo? Se você tem alguma lombriga que está atrapalhando o seu apetite, você está com alguma ameba espiritual, que Deus vai limpar você hoje. Você vai sair com uma fome de orar. Como diz John Piper, fome de Deus. O que é oração, o que é jejum? Fome de Deus. Necessidade. E eu queria convidar todo mundo, nós formarmos umas duplas de oração. Aí, preciso de um parceiro aqui comigo. Ricardo, você vem orar comigo aqui. Nós vamos derramar o nosso coração na presença do Senhor. E vamos orar, Senhor, me desperta para orar. Me desperta para orar. Eu quero aprender a orar. E você vai aprender a orar não é com o pastor, não. Você vai aprender a orar com Jesus. Ele é o mestre por excelência. Vamos lá, gente. Ajoelhar na presença do Senhor. Música aqui ao fundo. Vamos lá.